Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos discutir a crise no Equador e a violência no país. Não só a violência política, vamos falar também dos crimes cometidos por facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Uma dessas facções assumiu o assassinato de Fernando Villavicencio, candidato a presidente do país nas eleições do dia 20 deste mês. Fernando Villavicencio fazia campanha eleitoral no último dia 9 quando foi alvejado. Levou 3 tiros e morreu na hora. Um suspeito foi morto e 6 foram presos. No mesmo dia, a facção criminosa Los Lobos, ligada ao tráfico de drogas, assumiu o crime e disse que matou porque Villavicencio aceitou dinheiro para financiar sua campanha, mas não cumpriu promessas feitas ao grupo. Um prefeito e um candidato a deputado também foram assassinados na mesma semana. O atual presidente, Guilherme Lasso, decretou estado de exceção, mas manteve a data da eleição, o dia 20 de agosto. O partido de Villavicencio já indicou um candidato para substituí-lo. É Christian Zurita, um jornalista. A favorita nas eleições presidenciais é Luísa Gonçalves, do partido Revolução Cidadã, o mesmo do ex-presidente Rafael Correa. Ganhe quem ganhar, o novo presidente terá que enfrentar o aumento da violência no país. As duas maiores facções criminosas têm ligações com os cartéis de drogas da Colômbia e do México. E para falar deste assunto, eu converso online com Estela Vieira, mestra em Constitucionalismo e Democracia e doutora em Direito Internacional. Converso também com João Ricardo Viegas, doutor em Ciência Política e especialista em Relações Internacionais. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma mesma pergunta para ambos. Primeiro a Estela, por favor. Que avaliação você faz da situação no Equador, Estela? A gente precisa considerar que, além da crise política que o país já vivia, desde 90 dias atrás, quando o Guilherme Lasso decretou a chamada morte cruzada, ou seja, dissolveu o parlamento, convocou eleições gerais para evitar um processo de impeachment. Então, precisamos considerar esse aspecto político, mas também agora a violência política aliada à violência praticada no dia a dia pelos cartéis de drogas. É complicado, muitos elementos, mas que avaliação você faz? Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar você, Guilherme, eu gostaria de cumprimentar também o João Ricardo por nós estarmos aqui hoje. Bom, a minha avaliação sobre essa situação é que realmente com a morte de Villavicencio e esse decreto de 60 dias de estado de exceção, sendo que é o mais recente de uma série de decretos de emergência de um presidente que vem desde maio governando por decretos sem poder legislativo, esse decreto agora do estado de exceção pela morte de Villavicencio instala um quadro preocupante de suspensão de direitos, como questões relacionadas à liberdade de reunião, uma amplitude maior para mandados de busca e apreensão, sem necessidade de autorização prévia, de violação de correspondências, e alguns desses direitos eles não podem sofrer restrições, tanto de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, questões como direito à vida, proibição de tortura e outras punições desumanas ou degradantes, e o princípio da legalidade. Então, o que se instala nesse momento é uma situação extremamente preocupante. Gostaria de ouvir a sua avaliação, João. Bem, primeiramente, agradecer mais uma vez estar aqui, agradecer ao Guilherme, agradecer a Estela pela oportunidade. Assim, basicamente, acho que o ponto seria interessante, seria complementar o que a Estela disse. Então, primeiro, você tem uma situação de um estado de exceção. Realmente de um presidente que tem um contexto bastante complexo, onde ele realmente está buscando sobreviver a toda forma a uma política, a um contexto nacional. Além disso, a gente tem um cenário de uma expansão da violência, né, dominado por, basicamente, né, 2 grandes grupos, né, das grandes facções, o Los Lobos, que digamos, que supostamente teria, né, realizado esse processo de assassinato do candidato, e os Los Cocheiros, que é um outro grupo e talvez a maior facção. Então, assim, nesse contexto,
tomando em referência que a gente tem um período, né, agora no dia 20 de agosto, o processo eleitoral, né, agora no dia 20 a gente vai ter os debates e até o final do mês a gente vai ter primeiro turno das eleições, a gente está num contexto muito sensível. E, além do mais, no estado de exceção, é, é colocado o direito da participação efetiva e da presença efetiva das Forças Armadas. Eu não estou nem chamando a atenção das Forças Armadas, porque tem algum tempo que as Forças Armadas do próprio Equador, elas não estão com o objetivo de efetivamente tomar o poder, muitos debates, muitas situações recentes, elas efetivamente se colocaram à parte nos conflitos civis, mas é sempre um cenário preocupante quando você dá uma plena autonomia para que os militares ingressem no sistema e estejam nas ruas junto com as forças policiais. Estela, considerando apenas a questão política, por algum momento esquecendo a questão do narcotráfico, a candidata favorita é a candidata do partido de Rafael Correia, ex-presidente, que mora hoje fora do país, foi condenado lá por corrupção. Mas se mantém como uma força política individualmente e o próprio partido dele importantes. Ela não à toa, é a candidata favorita. Ela teria força, se eleita, para a reversão desse quadro. O Equador está numa encruzilhada, digamos assim. Qualquer uma das forças, se vencedora, teria como levar adiante um processo de pacificação do ponto de vista político, de combate ao crime? É um quadro extremamente delicado. O avanço do narcotráfico ele se dá por uma série de motivos, e muitos desses motivos dizem respeito a políticas de Estado. Então, questões como o desmantelamento de políticas públicas de segurança que eram bem-sucedidas em um país que, até não muito tempo atrás, tinha um contexto pacífico relativamente. Também um desmantelamento dos serviços de inteligência, o que acaba facilitando ali a capilaridade do narcotráfico. Da mesma forma, o Equador ele faz fronteira com a Colômbia, então tem também uma questão ali geopolítica. O Equador ele tem alguns portos que são bastante importantes para o escoamento de drogas. Então, qualquer que seja o candidato e qualquer que seja o resultado dessa eleição que se aproxima agora no dia 20 de agosto, o eleito terá uma série de desafios pela frente, mas é interessante mencionar que toda essa situação que a gente vê agora em razão do assassinato do Villavicencio ainda não foi suficiente para abalar o fato da candidata Luísa Gonçalves estar em primeiro lugar, ainda nas pesquisas, mas qualquer que seja a pessoa que realmente seja eleita no dia 20 de agosto, os desafios eles são bastante semelhantes. João Ricardo, caberia algum papel aos países vizinhos ou à OEA, que é uma instituição de quem se esperaria algum tipo de atitude numa ocasião como essa? Caberia algum papel aos vizinhos, à própria OEA, no sentido de, digamos, ajudar o Equador a conduzir esse processo a bom termo? Determinadas situações, né, onde você teve quebra do trato democrático, dos processos democráticos, existe uma tendência, né, de alguns países apresentarem alguma estratégia de apoio, né, seja por organizações internacionais, seja por relações diplomáticas mesmo. No caso específico, a gente tem uma situação bastante limite, porque inicialmente a morte cruzada ela não é inconstitucional, por si só ela tem uma previsão constitucional. Então essa já é a primeira situação sensível, né? A gente não pode nem dizer que o laço está fora da constitucionalidade. A questão de uma declaração de estado de sítio, estado de exceção, também existe previsão constitucional, mas ela beira ali o limite da constitucionalidade, porque realmente você já tem, né, todo um processo de degradação, né, do equilíbrio de poderes. Então, essa é uma sensibilidade muito grande. Talvez a abordagem mais interessante que possa ser feita desde o monitoramento internacional, por alguma organização internacional, sobre o processo eleitoral, para garantir a credibilidade, como inclusive foi feito aqui no caso do Brasil. A gente teve, né, observadores internacionais no processo de eleição e também uma participação, uma oferta, né, bastante
diplomática dos países da região em conjunto para apoiar o processo eleitoral e a transição para um próximo governo. Eu acho que esses são os pontos, mas é importante chamar a atenção que a gente está num contexto bastante sensível, né, onde um presidente que já não tem força política está entrando em estado de exceção porque foi assassinado, e a justificativa dele é porque teve o assassinato de um dos candidatos. Então, a questão de segurança pública se sobrepõe, nesse caso, na estratégia do então presidente Lasso, para garantir um contexto de estado de exceção e para que ele consiga promover e garantir as eleições, né? É um ponto interessante chamar a atenção, porque teve um debate, se eu não me engano, ontem, e onde todos os candidatos estavam de algum tipo de proteção, seja com apoio de algum segurança, ou estava, inclusive, de colete, à prova de balas, para chamar a atenção da gravidade da situação. Inclusive, todo o debate que teve ontem, né, entre os candidatos, ele chamou a atenção sobre a necessidade de securitização, de enfrentamento das milícias e de uma revisão da política. Então, toda essa nova agenda que vai surgir, ela vai ser uma agenda muito voltada para a discussão da segurança. A segurança subiu no topo da agenda nacional do Equador. Estela, o Equador não pediu e qualquer, digamos, intervenção ou atitude mais concreta dos países vizinhos, como eu falei na pergunta anterior, poderia soar como intervenção. Mas caberia alguma atitude? Bom, é sempre muito complicado a gente falar sobre alguma hipótese de intervenção internacional, até porque isso não seria possível, né, que os países vizinhos eles pudessem ter algum tipo de ingerência na soberania do Equador, ainda que toda a situação, ela de fato enseja uma atenção especial, mas todo o suporte que ele pode ser dado nesse momento não diz respeito à possibilidade de intervenção, mas tão somente realmente através de vias diplomáticas, que seriam as vias legais adequadas. Até porque, efetivamente, até o presente momento, o que se encontra no Equador é uma situação que, de fato, existe uma instabilidade política, é um quadro importante de instabilidade política, mas é um país que possui todos, como, né, o professor João Ricardo já falou, mas existe toda uma questão constitucional por trás desses mecanismos que estão sendo utilizados, por mais que seja debativo os motivos pelos quais esses mecanismos constitucionais eles tenham sido utilizados até o momento, mas a situação que se instala até o momento, ela tem sido regida pelos limites constitucionais, se é que se pode dizer dessa forma, e de maneira alguma poderia acontecer alguma hipótese de intervenção por parte dos vizinhos, né? Isso jamais seria permitido pelo direito internacional. João Ricardo, a questão do narcotráfico e das facções criminosas é um elemento importante de tudo isso e eu acho que a gente poderia discutir um pouco o assunto e eu lhe pergunto, o que acontece, esse fenômeno que acontece hoje no Equador, não parece ser muito novo na região. A Colômbia vive isso há décadas. O Brasil começa a experimentar o mesmo fenômeno na Amazônia. Até onde isso vai? Caberia uma ação conjunta desses países para combater essas facções criminosas? Mas eu vou pedir que você responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje discutimos a crise no Equador, a violência no país e não só política. Falamos também dos crimes cometidos por facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Uma dessas facções assumiu o assassinato de Fernando Villavicencio, candidato a presidente do país nas eleições do dia 20 deste mês. Os convidados de hoje para o programa são Estela Vieira, mestra em Direito e doutora em Direito Internacional, e João Ricardo Viegas, doutor em Ciência Política e especialista em Relações Internacionais. João, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora sobre a importância que adquiriu o crime organizado no Equador nos últimos anos, particularmente de 2017 para cá, com a aliança dos grupos locais do narcotráfico com os cartéis mexicano e colombiano. Isso se manifesta de alguma forma também
na própria Colômbia, vizinha do Equador, e no Brasil, mais recentemente na região amazônica. Como é que você analisa esse fenômeno naquela região? Bem, aí eu acho que nesse ponto a gente precisa fazer uma abordagem um pouco mais ampla desse processo. Primeiro ponto, é interessante chamar a atenção que o Equador ele está entre, né, o Peru, vizinho, né, do Peru e da Colômbia. A Colômbia tem um histórico extremamente complexo de produção de drogas, Peru também. E nesse contexto a gente precisa avaliar porque face a determinadas ações internacionais, né, o que acontece historicamente, a gente pega Pablo Escobar, todo aquele processo onde a Colômbia era o grande problema do narcotráfico, né, sul-americano, e o resultado vai ser uma movimentação internacional, especificamente dos Estados Unidos, na década de 90, com o clássico, né, Plano Colômbia, que vai fazer com que, efetivamente, gere um impacto muito grande para o enfrentamento do narcotráfico que, né, era largamente produzido na Colômbia e chegava aos mercados norte-americanos. Então, os Estados Unidos vem fortemente atuando no projeto, né, de intervenção em enfrentamento ao narcotráfico colombiano, e isso, como consequência, vai fazer um transbordamento, porque quando você enfrenta um determinado setor, uma determinada rota, esse setor e essa rota, né, vão ser modificadas, né? Então, é sempre uma briga de gato e rato, sempre buscando uma nova estratégia. Então, efetivamente, parte dessa atuação forte contra a Colômbia pode ter resvalado na busca de novos caminhos, especificamente o que acaba acontecendo com o Equador, num contexto onde você tem um governo que é enfraquecido por diversas crises. Então, isso já é um fator. O segundo ponto que eu acho que é importante chamar a atenção é que a gente ainda tem um espaço ali de baixa ocupação populacional que a gente chama, né, que é a Amazônia. Então, a Amazônia, na região da Colômbia, foi vastamente, a chamada Amazônia colombiana foi vastamente utilizada pelos narcotraficantes, pelas Farc, né, inicialmente para fazer uma proposta de revolução e depois para se tornar um grupo, né, efetivamente responsável por tratar, né, expandir a produção de drogas, etc. Então, esse espaço, né, que é permeado pelos vários países, né, então você tem a Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, é um espaço fluido, com baixo controle. Né? Apesar do Brasil a gente ter ações como a Calha Norte, Civan e outros grupos, efetivamente, o transbordamento desse conflito é muito fácil, né, o transbordamento dessa situação. Então, a gente tem, por um lado, um transbordamento de um conflito que começou na Colômbia e que pode ser expandido para outros estados-partes. Você tem um espaço político, né, geopolítico pouco ocupado, efetivamente, para que você consiga fazer um controle de fronteira. A gente está falando de um território imenso, que é a região de fronteira. O Brasil, por exemplo, na região da Cara de Cão, sempre teve uma série de ações do próprio Exército, um grande grupo do Exército Brasileiro alocado naquela região para enfrentar. E, sem dúvida, né, isso acaba demandando algumas ações. Né? Algumas ações hoje já existem. Por exemplo, a gente possui organizações internacionais como a United Nations Office on Drugs and Crimes, né, que é um órgão das Nações Unidas que, por exemplo, poderia ser objeto para cooperação, mas isso é no âmbito internacional, o que também não impede várias ações no âmbito nacional, de cooperação entre os exércitos dos diferentes países, as polícias, né, federais, estaduais dos diversos países da região, para enfrentar de forma conjunta por meio de inteligência. A gente tem, por exemplo, uma ação mais recente, que, por exemplo, foi o protocolo para a eliminação do comércio ilícito de produtos de tabaco, onde, por exemplo, o Equador e o Brasil são parceiros e você tem uma série de metas e objetivos para enfrentar. O tabaco é um dos produtos, uma das drogas, né, comércio ilícito, que tem muito no Paraguai, mas também tem em outras regiões de fronteira, e poderia, por exemplo, se tomar como referência esse protocolo para que se desenvolvesse um outro protocolo específico para a região, para enfrentamento
especificamente desse contrabando. Estela, que avaliação você faz do narcotráfico nessa região? Mais especificamente, essa política que os Estados Unidos desenvolveram de combate às drogas e que impuseram à Colômbia tem um nome, se chama Guerra às Drogas. O viés é de guerra mesmo, inclusive os estadunidenses têm uma base militar na Colômbia, pelo menos uma, se não tem mais que uma, não tenho certeza disso. E essa política, em vez de reduzir a criminalidade ou o consumo de drogas, tem dado com os burros na água, é o que se vê, é a realidade. Que avaliação que você faz? Bom, é uma situação bem interessante, essa questão da diferença na distribuição das drogas, né? Então, para a gente contextualizar um pouco também essa questão das diferenças, né, entre o Brasil e o Equador, eu acho que a questão do crime organizado no Equador, a semelhança com o Brasil seria que o crime organizado do Equador, ele também cresce no sistema penitenciário, que é uma característica que o Equador tem em comum com o crime organizado no Brasil, mas a principal diferença diz respeito aos mercados, né? O mercado nacional brasileiro sempre foi o foco das facções criminosas aqui no Brasil. Apenas recentemente que acontece uma inversão nessa lógica, e então as facções brasileiras elas passam a se voltar ao mercado internacional, não mais apenas como receptoras, mas como fornecedoras. E os cartéis mexicanos, eles têm um interesse de se estabelecer de forma mais presente aqui na América do Sul, né, uma necessidade de reformular a distribuição de drogas, tanto por conta dessa política de guerra às drogas e uma dificuldade que os cartéis mexicanos têm tido de entrar no mercado americano, mas também porque a guerra às drogas e a remoção, a retirada de algumas drogas, especificamente como a cocaína do mercado americano, tem gerado um aumento no uso de outras drogas, como é o caso do uso de opioides. Então, aconteceu um surto de uso de fentanil nos Estados Unidos e os cartéis mexicanos têm tido, então, que se reinventar e buscar outras rotas de escoamento para as drogas. E o tráfico no Equador, ele tem uma característica interessante também, porque também existe a presença de organizações criminosas da Albânia. Então, as organizações criminosas albanesas, elas têm crescido em presença ali no mercado do Equador desde a década de 90. A Albânia, ela é hoje uma das principais portas de entrada do tráfico de drogas na Europa. Então, o Equador ele é um ponto estratégico importante. Cerca de 33% aproximadamente da cocaína que sai do Equador, ela vai para a Europa. E até 2020 não era necessário para os albaneses ter algum tipo de visto para entrar no Equador. Então, hoje já há algumas restrições e tem, então, essa presença diferenciada, né, de outros grupos, outras organizações criminosas, diferentemente de outros países vizinhos. João Ricardo, você citou o Escritório das Nações Unidas para o Combate ao Crime e às Drogas. Ele tem um papel a desempenhar nesse caso aí? Que papel seria esse? Bem, aí vai muito digamos, esses foros internacionais, eles sempre têm um objetivo de buscar um espaço de cooperação. Então, sempre as Nações Unidas, quando elas criam blocos temáticos, esses blocos temáticos eles vão ser espaços onde, por exemplo, determinados atores vão buscar, né, colaboração. Por exemplo, imagina que a gente tem, por exemplo, a OMAS, né, que é a Organização Mundial de Aduanas. A Organização Mundial de Aduanas ela tem uma função bastante interessante no âmbito do enfrentamento do comércio ilícito. Por quê? Porque você vai conseguir fazer a troca de informações sobre movimentações comerciais, financeiras, no âmbito das aduanas. Então, porque muitas vezes esse crime organizado, ele se utiliza de aduanas, se utiliza desses sistemas para fazer as trocas comerciais, né, para fazer a passagem do comércio ilícito. Então, quando os Estados-partes criam um mecanismo ou participam de organizações internacionais, como a OMAS, como a UNODC, eles criam foros e espaços para que você faça trocas de informação, inclusive no âmbito de inteligência estratégica, para definir quais são as melhores ações. Então, essa é a grande natureza, em geral, das organizações internacionais. As organizações internacionais, elas nascem pela incapacidade do Estado, por si só, conseguir implementar uma solução. E, basicamente, o que a gente vê é um transbordamento, né, dos conflitos internacionais. Então, o narcotráfico já ultrapassou em muito uma ação nacional, centrada, minimalista, e sim, agora ele é um problema sul-americano, ele é um problema mundial, e aí,
qual é o melhor foro para se trabalhar. E aí vai da estratégia de cada dos grupos do Ministério da Justiça, da Receita Federal, né, das polícias em geral, que se integram nesse processo por meio dessas organizações. Estela, eu tenho 1 minuto a mais e lhe pediria que você desse que papel o Estado brasileiro devia cumprir nisso. O João Ricardo acaba de falar aí do Ministério da Justiça, enfim, que papel o governo brasileiro poderia desempenhar no combate a esse crime? Bom, existem várias estratégias no quesito da cooperação internacional que podem ser implementadas para facilitar o monitoramento regional e também tentar fazer um mapeamento acerca das principais rotas de tráfico de drogas aqui na região. A gente sabe que por mais que os mercados eles sejam diferentes, a atuação dessas organizações criminosas é muito semelhante. Então, talvez realmente se utilizar dos meios diplomáticos disponíveis para conseguir concretizar essa cooperação. Bem, chegamos então ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a participação da Estela Vieira, mestra em Direito e doutora em Direito Internacional, e de João Ricardo Viegas, doutor em Ciência Política e especialista em Relações Internacionais. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.